No vídeo de hoje nós vamos tentar entender vetores de uma maneira mais fácil e rápida. Essa vai ser a parte 1, vou fazer outras partes exemplificando um pouco mais depois, mas vamos para o que importa. Vetores são representações de quantidades vetoriais, que são aquelas que se preocupam com a direção e o sentido dessas quantidades. A sua massa, por exemplo, pouco importa se é para cima, para baixo, para direita ou para esquerda, por isso é uma quantidade escalar. Agora, a sua aceleração importa se é para direita, para esquerda, para cima ou para baixo, porque fatores determinantes nas ações, na dinâmica, podem mudar de acordo com essa direção. Então, por exemplo, se eu tenho irmãos gêmeos que têm a mesma força e eu tenho uma cadeira, e eu tenho um em cada lado da cadeira, puxando em direções opostas. Logicamente, a gente consegue entender que a cadeira não vai se mexer. Agora, se um dos irmãos trocar de lado e fizer uma força na mesma direção, logicamente a gente consegue entender que a cadeira vai se mexer para a direita, nesse caso. Por isso, força, nesse caso, deve ser representada por um vetor, porque indo para a esquerda ou para a direita, muda as ações na cadeira em si. Então, por exemplo, vamos trazer isso para o plano cartesiano. Eu tenho meu eixo x, eu tenho meu eixo y. Se eu tenho vetores que são paralelos a um eixo, eu posso simplesmente somar e subtrair esses vetores dependendo da direção e sentido. Nesse caso, eu tenho dois vetores que são paralelos ao eixo x, então eles atuam no eixo x. Se eu somar, eles vão dar duas vezes a quantidade do meu vetor. E eu posso fazer tranquilamente isso desde que eles estejam atuando no eixo x, desde que eles sejam paralelos ao eixo horizontal. Agora, se eles estiverem em direções opostas, eles vão cancelar, como no exemplo da cadeira. O mesmo se aplica se você estiver somando na vertical, tudo bem? Então, quando nós temos vetores que são na diagonal, eu entendo que esse vetor, por exemplo, vai um pouco para cima e um pouco para a direita. Eu quero poder separar esse vetor em quantidades que vão para a direita, quantidades que vão para cima. Agora, uma coisa que é muito importante nesse sentido é a direção desse ângulo, que é dada pelo ângulo em que ele forma com o eixo horizontal. Esse ângulo é muito importante porque vai nos remeter para a trigonometria. Nós vamos conseguir entender o quanto desse vetor vai para a direita e quanto desse vetor vai para cima, quanto vai no eixo horizontal, quanto vai no eixo vertical. Então, se você lembra de trigonometria, e se você não lembrar, tudo bem, porque eu vou fazer um vídeo sobre isso, nós temos as relações trigonométricas dadas pelo Soca à toa. Digamos que esse seja o meu vetor A. O meu vetor A corresponde à minha hipotenusa do meu triângulo. E o ângulo é o mesmo. Essa parte é a parte vertical, que remete ao meu eixo Y. Então eu vou chamar de AY. E essa parte horizontal de AX. Usando as relações trigonométricas, eu consigo escrever AX e AY em relação a A. Dessa maneira. E da mesma maneira que eu consigo escrever os componentes, se eu tiver os componentes, eu consigo voltar
no meu vetor A, usando o teorema de Pitágoras. E também achar o meu ângulo usando a tangente inversa dessa maneira. Lembrando, é muito importante poder descobrir o nosso componente de x e componente de y para que eu facilite a minha soma de vetores nos problemas futuros. Tudo bem?